Uma família em luto e um apelo por justiça. Leonardo de Lucas, 28 anos de idade. Ele morreu a caminho de casa, após ser atingido por um carro que veio na contramão. Essas informações a gente foi levantando. E detalhe, o motorista fugiu sem prestar socorro, covarde. Agora os parentes e amigos estão pedindo respostas. Querem saber, enfim, como tudo aconteceu. Querem justiça, já que Leonardo, a vida dele foi ceifada, foi retirada do convívio de parentes e amigos. Aqui são imagens que mostram o condutor envolvido no acidente com a moto do Leonardo, que era um motoboy, fugindo covardemente, sem pedir socorro e sem prestar socorro. Sequer ligou para os socorristas pedindo que pudessem dar atenção. Polícia Científica, Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito, bombeiros, todos local. Isso na Fortaleza Alta, em Blumenau. Reportagem está na tela. Falar sobre Leonardo de Lucas Adriano ainda causa dor. Dói. Eu tô dilacerada. Muito. Tu não imagina quanto que foi o Leonardo que me tirou de uma depressão. Quando eu engravidei dele. Esse filho me tirou de uma depressão. Deus mandou ele para me tirar de uma depressão. É isso que eu tenho para dizer para ti. E eu só peço a justiça. O jovem de 28 anos era o sexto entre 7 irmãos. Transbordava a vida e nas redes sociais mostrava momentos com a família e os amigos. Segundo os mais próximos, era um rapaz cheio de vontade de fazer acontecer. Mas os sonhos foram interrompidos na noite de quarta-feira. Leonardo trabalhava como entregador. Na noite do dia 16 de abril, depois do expediente, o jovem voltava para casa localizada aqui no bairro Fortaleza Alta, região norte da cidade. Quando chegou neste ponto da via, ele acabou sendo surpreendido por um carro que seguia na direção contrária. Após a colisão, Leonardo não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo a aproximadamente 200 metros de onde ele morava. Imagens de câmeras de segurança mostram Leonardo subindo a rua com a moto. Segundos depois, um carro cinza aparece em alta velocidade com um dos faróis apagado por conta da batida. Eu estava em casa, deitado no sofá, minha mãe estava acordada na cozinha. Ela recebeu uma ligação, ela achou do meu irmão, né? A ligação veio do celular dele. Ela achou que era um trote, que ele era de fazer brincadeira, né? Ele fazia sempre brincadeira. Minha mãe desligou o telefone. Depois o IML ligou novamente. Aí deram a notícia para ela primeiro. Aí logo eu já levantei do sofá. Peguei o celular da mão dela, recebi a notícia. Acalmei a minha mãe, meu pai já logo levantou, todo mundo no desespero. Mas o que eu quero dizer é que esse assassino que ceifou a vida do meu filho querido, trabalhador, honesto, que ele se entregue. Vai ser bom para ele se entregar, ele vai ter que se entregar. Porque se ele não se entregar, a polícia já tem todos os dados, vídeos que nós fornecemos e vai capturar ele. Então esse é o que eu estou esperando, que ele se entregue rapidamente. Porque se ele não fizer isso, pode ter certeza que ele vai ser capturado. E a gente está dilacerado, eu, a mãe. Jamais vamos esquecer um negócio desse, um troço desse. Porque esse assassino, ele estava em alta velocidade. Desceu o morro em alta velocidade.
e ceifou a vida do meu filho. De acordo com a Polícia Civil, o motorista fugiu sem prestar socorro e um inquérito foi instaurado. O autor foi identificado por imagens de câmeras. Todas as testemunhas devem ser ouvidas depois do feriado. Neste fim de semana, amigos e familiares se reuniram em um ato para pedir justiça e celeridade nas investigações. A gente espera justiça, né? Primeiramente, a gente está fazendo isso hoje aqui, não pensando somente no Leonardo, né? Mas em todos os trabalhadores que já passaram ou que podem passar, né? Que são pais de família, trabalhadores que nem meu irmão era. Então a nossa intenção é que esse indivíduo, né, seja capturado e a justiça seja feita, né? Porque a gente pensa nos próximos, né? Então o que a gente mais queria é que esse indivíduo saísse das ruas, né? Fosse preso, pagasse primeiramente pelo que ele fez, porque o que ele fez com o meu irmão não tem explicação. Matar o meu irmão, deixar ele ali e simplesmente sair como se nada fosse, como se não acontecesse nada, como, né? Então a gente quer justiça, a gente pensa no próximo, nas próximas pessoas, né? E também pela minha cunhada, meu sobrinho de 6 anos, que tinha um pai maravilhoso, ele era maravilhoso, ele era um menino de ouro, todo mundo aqui conhecia ele, a vizinhança, ele era muito ativo, né? Ajudava todo mundo. E foi uma perca muito grande para nossa família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, né, para todos nós. Bem, o meu sentimento, né, que vem ao tona assim, é um sentimento de revolta, né? Porque a gente sente que além de correr esse risco, né, desnecessário, a gente também sente um pouquinho de que injustiça, né? Porque a gente sabe que amanhã ou depois esse cara ele pode se apresentar e nada vai acontecer. Como já veio vários casos que aconteceu, isso não é a primeira vez e eu tenho certeza que não vai ser a última. E isso chega a me arrepiar de falar porque a gente sabe que não vai ser. Enquanto não acontecer com o filho, sei lá, de alguém importante, quem sabe, né? Que vai tocar a consciência dele. E o que a gente queria mesmo, eu acho que era que a justiça, o poder público, visse isso de uma forma um pouco mais aberta e analise essa legislação, porque isso não é certo. A pessoa fazer o que ele fez, negou até mesmo o atendimento ali, o socorro, né? Ele fugiu, se evadiu do local, né? Por algum motivo qual a gente crê que esteja alcoolizado, né? Que caracterizava mais um crime, né? Então o que a gente quer é justiça e que o poder público olhe para essas leis, né? E que faça que essas pessoas paguem pelo que elas fazem. Leonardo de Lucas deixa a esposa e um filho de 6 anos. E um anseio por justiça compartilhado por todos que sentem a ausência dele. Justiça! 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 O que falar num momento desse? E eu aqui acompanhei atentamente a reportagem feita pelo nosso Pedro Mariano. E aí quando vê uma senhora, vê um senhor, os pais do Leonardo, um jovem de 28 anos, pai de uma criança de 6 anos, que não vai ter mais, enfim, o seu pai como referência, presente. Agora, mexe com a gente, mexe muito. E como disse ali o motoboy, o Formiga, Rodrigo Formiga, quando acontecer com um filho de alguém importante, aí vão mudar as leis, a punição vai ser mais contundente. E sabe, Rodrigo Formiga, motoboy, já aconteceu sim, com pessoas importantes, filhos de pessoas importantes, já aconteceu. Já aconteceu, quando ele fala importante, pessoas influentes, pessoas com valor aquisitivo elevado. Já aconteceu. Aconteceu quando esses filhos dessas pessoas importantes, que se acham acima do bem e do mal, tiraram as vidas de pessoas como Leonardo, por exemplo, no trânsito. Sim, eles foram os autores, os algozes de situações, eles provocaram acidentes, estavam bêbados, drogados talvez, e que fizeram vítimas, como o Leonardo foi vítima na mão de um motorista que, no mínimo, covarde. No mínimo, covarde. Covarde em vários pontos. De não parar para dar atenção, prestar socorro,
de não ligar para 193 pedindo atendimento urgente para o motoboy? Covarde nesse sentido. E, aliás, vou além disso, covarde também e não se apresentar a uma autoridade policial e assumir que foi ele que fez, ou foi ela. Até agora ninguém sabe se é homem ou mulher, a polícia tem informações. E de repente, se você do outro lado aí sabe quem é que estava conduzindo o veículo Astra, põe as imagens do acidente, por gentileza, e que tirou a vida, matou o Leonardo, na rua Herman Piske, na Fortaleza Alta, loteamento Piske, em Blumenau, entre em contato com a polícia. 181, você não precisa se identificar. Só diz, olha, eu tenho informações de quem estava conduzindo o veículo Astra, que tirou a vida do Leonardo Lucas Adriano. Passa a informação. O veículo Astra está em tal local, porque a polícia vai atrás. A polícia vai atrás. E eu queria poder ficar mais tempo para falar desse assunto. Eu estou tão ponderado, quem me conhece sabe, aqui no estúdio, quem me conhece no ar, na televisão, no rádio, no meu portal, sabe como eu reajo a uma situação dessa. Mas eu vou assim de forma gradativa e com o tempo hoje falando isso aqui. Imagine você pai, você mãe, você esposa, você marido. Vamos lá, vamos criar empatia aqui. Saber que uma pessoa que você ama foi vítima de um covarde no trânsito e você só vai vê-la ou vê-lo, a vítima, num caixão. As leis neste país, com relação a acidentes como esse, elas precisam ser mudadas. Ah, mas já mudaram. Mudaram muito pouco. Porque, como nesse caso do Leonardo Lucas Adriano, o assassino, porque um volante, um carro, um veículo nas mãos de quem não tem condição, talvez bêbado, drogado, não se sabe, é uma arma que está às mãos de um elemento como esse, covarde, que fugiu. É uma arma. Você dá uma arma pro cara, o cara está com uma arma, ele pode matar a qualquer momento uma ou desgraçar a vida de outras pessoas. Acabar com famílias, como disse o pai da vítima, estou com o coração dilacerado. Então, as leis precisam ser mais firmes em termos de punição. Eu tenho um pensamento, e quem trabalha comigo há anos sabe muito bem o que eu penso a esse respeito. Pegou o elemento, tem comprovação que é ele que tirou a vida do motociclista. Não tem que aguardar em liberdade. Os elementos, todos levam alguém que se envolveu no acidente, talvez que não sabia que teria sido tão forte que a pessoa tinha a possibilidade de morrer, e de fato morreu, fugiu e disse, um acidente de trânsito, peguei o motociclista e vazei. Por que talvez? Porque agora não vai dar mais, né? Agora não vai dar mais. Pode dizer que estava bêbado, estava com droga, não sabe. Agora os dias se passaram. Eu penso que não tem exame toxicológico que vai comprovar se estava bêbado, estava alcoolizado ou se estava sob efeito de drogas. Mas comprovou que foi a pessoa que tirou a vida, não tem erro, é essa pessoa. Tem imagens que comprovam isso, põe na cadeia desde agora e aguarda o julgamento preso. Preso. É bom, para que vai servir de exemplo, que sirva de exemplo para muita gente. Sem fiança, sem nada. É uma situação de irresponsabilidade, não foi uma fatalidade. Porque, vou repetir, quando está alcoolizado, pega o carro, tem noção que pode acontecer um acidente provocado por quem está alcoolizado.
Não pode e não se deve agir dessa forma. Ah, mas eu não estava bêbado, alguém cortou minha frente, houve uma situação ali, tem imagem, hoje tem câmera em todo lugar. Hoje tem câmera em todo lugar. Então não tem, as câmeras ajudam, elas não inibem um acidente, mas elas ajudam a esclarecer um acidente. E eu vou falar uma coisa, esse loteamento aqui é movimentado, tudo, muitas casas. Agora, esse elemento que tirou a vida desse acidente de trânsito do Leonardo Lucas, ele não passou lá, vou dar uma volta lá no loteamento Pisque. Vou dar uma volta. Não, ele saiu da casa de alguém do loteamento Pisque. Ele saiu da casa de alguém, porque se eu não estou enganado, o loteamento só entra e sai para o mesmo lugar. Não tem saída para outro lugar, então não tem entrada para outro lugar. Só entra ali pela Samuel Morse e sai pela Samuel Morse. Então ele foi na casa de alguém ali. E esse alguém, entre os moradores do loteamento Pisque, sabe muito bem quem é o condutor ou a condutora desse veículo Astra Prata. Que também vai responder. Você tem informação e não está divulgando para a polícia, é conivente. E conivência vai responder também por uma situação dessa. Por conivência, tenha a convicção disso. E eu quero deixar um recado. Você que estava aí com essa pessoa na sua casa, do Astra Prata, que atropelou, sei lá, como é que foi o acidente ali, e deve ter mais câmera que já tem a polícia, informação, vai ter que se explicar com a polícia, hein? Você recebeu na sua casa esse elemento, ou essa mulher, esse homem, não sei, recebeu na sua casa, esse motorista estava enchendo os canecos na sua casa, você também vai ter que responder. Porque não é o loteamento que o pessoal diz, vou dar uma volta no loteamento Pisque agora, às 11h40 da noite. Presta atenção. As leis precisam ser mudadas. Agora precisa de deputado coco roxo e senador com um compromisso com a verdade e com a regra aquela. Vai punir e tem que punir. Não tem uma frase que diz que, como é que é? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, desce a ripa. Tem que mudar, mas não. Fico lá, só falta fazer as unhas lá no plenário da Câmara dos Deputados. Fico vendo não sei o que lá. Ei, vou mudar. Matou, estava alcoolizado, drogado e foi intencional? Ah, ninguém vai pra matar. Não. O cara enche a cara e vai dirigir, tá bom. Põe na cadeia. Senão vai acontecer o quê? Vai ficar 20 anos, 10 anos aguardando para ser julgado. E aí vem uma pena branda que, não tem justiça nenhuma. Só que um deputado federal, um senador, que são aqueles que têm a responsabilidade de fazer as leis neste país, deveriam visitar a família do Leonardo, a família do João Paulo dos Santos, que foi morto quando estava com uma bicicleta emprestada de um amigo voltando de um futebol na rua Doutor Pedro Zimmermann, no acostamento, que o casal vazou e se não fosse alguém do bem denunciar quem era o proprietário ou a proprietária do Fiat Toro, até agora talvez estaria como esse negócio do Astra aqui. Quem é? De quem é? Presta atenção, gente. Vamos fazer a coisa bem. E eu vou dizer mais uma vez. Você estava com esse cara do Astra na sua casa, ou essa mulher do Astra na sua casa, aí no loteamento Pisque, saiu por volta das 11h35, 11h40 na sua casa, a polícia vai bater aí, vai ficar feio pra você, hein? A polícia vai bater, presta atenção. Você sabe quem é, não tá informando? Aí vai ser bonito, várias viaturas na frente da sua casa, escuta, tava aqui, quem é? Acho melhor dar uma ligadinha e falar quem é. Tô avisando. Polícia vai bater. Amanhã já começa o trabalho a todo vapor. A delegada responsável por essa situação aí é a delegada Flávia Rigoni. E delegada Flávia Rigoni, olha, segundo DP, presta atenção, ela não dorme em serviço. O pau vai comer solto, dentro da lei.